Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. Neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo desse lindo square feito com a técnica do crochê conduzido e a emenda com ponto baixíssimo. Para fazer o square, você vai precisar do fio Encanto Slim nas cores 8176 e 1013, fio charme na cor 3480, agulha para crochê número 2,5 mm, tesoura. O square ensinado mede aproximadamente 10 cm, ele é nível avançado, ou seja, requer habilidade com a técnica do crochê. Para fazer o square, você pode usar quaisquer fios da sua preferência, siga as orientações da videoaula. Neste vídeo, eu vou ensinar o passo a passo do square Sol e Lua. E este square é indicado para crocheteiras e crocheteiros que dominam a técnica do crochê conduzido, ou seja, é necessário que se tenha habilidade suficiente para tecer esse square. Além disso, aqui neste vídeo você vai conferir o passo a passo do square e depois uma sugestão de emenda feita a partir do ponto baixíssimo. Para fazer o square, eu vou começar pelo fio dourado. Então, eu vou fazer aqui o anel mágico, retiro dos dedos com cuidado. E para dentro do anel mágico, eu vou tecer o total de 8 pontos baixos. Então, eu começo com 2 correntes e teço mais 7 pontinhos baixos, totalizando 8 pontos baixos. Finalizados os 8 pontos baixos, eu vou ajustar o anel mágico dessa forma e eu vou inserir pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início e faço ponto baixíssimo. Agora, para a segunda carreira, nós vamos distribuir o total de 16 pontos altos, ou seja, 2 pontinhos altos para dentro de cada pontinho baixo de base. Eu começo o primeiro ponto alto com 3 correntes, dou a laçada e dentro do mesmo pontinho eu faço o segundo ponto alto. Para o ponto ao lado, eu repito, 2 pontinhos altos, 1 e 2. Então, eu vou tecer a sequência de 2 pontos altos para dentro de cada pontinho de base. Para concluir a segunda carreira, eu insiro pegando na terceira correntinha que eu fiz lá no início e faço ponto baixíssimo. E agora vamos para a terceira carreira, em que requer um pouco mais de atenção, porque nós vamos trabalhar com um crochê conduzido e vamos dar o formato de uma lua, trocando para o fio branco. Então, ainda com a cor dourado, eu vou tecer da seguinte forma. Para esse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Para o ponto ao lado, eu vou tecer 2. Então, 1 e 2. Estou fazendo ponto baixo ainda. Para o próximo ponto, eu vou tecer um ponto baixo. E para o ponto seguinte, eu vou tecer um ponto baixo e o segundo eu não vou finalizar, tá? Então, aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto eu não finalizo. Eu venho com o fio branco, eu vou dobrar esse fiozinho branco dessa forma, deixando aí um fiozinho de aproximadamente uns 7 a 10 centímetros. E eu vou passar esse fio branco por dentro do pontinho para finalizar e trocar a cor. Eu vou ajustar aqui apertando um pouquinho mais esse fio dourado para ajustar o ponto. E agora eu vou começar a tecer com apenas o branco. Enquanto isso, todos esses fiozinhos aqui, eu vou esconder por entre os pontos. Então, agora eu vou tecer apenas com o fio branco. Com o fio branco, eu vou fazer um ponto baixo. Para o próximo ponto, né, para o ponto seguinte. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos, para o ponto seguinte eu faço 1. Para o ponto ao lado, eu vou fazer 2 pontos baixos, ainda com a cor branca, então 1 e 2. E observe que eu vou escondendo os fiozinhos, tanto o dourado quanto o fio branco. Feito 2 pontos baixos, eu vou dar a laçada e para o ponto ao lado, eu vou fazer meio ponto alto. Feito apenas um meio ponto alto, para o ponto seguinte, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Então, 1 e 2. Feito aqui 2 meio pontos altos, agora eu vou fazer
3 sequências de 2 pontos altos em cada ponto. Então, vamos lá. Para o ponto de base seguinte, faço 2 pontos altos, então 1 e 2. Para o ponto ao lado, faço 2 pontos altos, 1 e 2. Para o ponto seguinte de base, faço novamente 2 pontos altos, 1 e 2. Finalizada essa sequência de pontos altos, nós vamos repetir esse padrão. Então, eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. Para o próximo pontinho, vou fazer 1 meio ponto alto. Agora, para o ponto seguinte, eu faço 2 pontos baixos em branco, faço um ponto baixo em branco, mas não finalizo, eu troco a cor para o dourado. E aí, para concluir, eu vou finalizar com 2 pontos baixos em dourado, 1 e 2. Insiro pegando aqui no primeiro ponto baixo e faço ponto baixíssimo. E aqui nós já temos o contorno simulando a lua. Finalizada a sequência do crochê conduzido alternando dourado com branco, eu venho com a tesoura e eu corto o fiozinho branco porque eu não vou precisar mais dele. E agora eu vou dar continuidade apenas com o dourado. Agora, para a quarta carreira, nós vamos distribuir o total de 36 pontos baixos em dourado. Então, eu vou começar tecendo aqui para o primeiro ponto, um ponto baixo apenas. Para o próximo ponto, eu faço apenas um ponto baixo também. E para o ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontinhos dentro do mesmo ponto. Então, a sequência vai ser 1, 1 e 2. Novamente, um ponto baixo para o ponto de base, um ponto baixo para o próximo pontinho de base, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu vou tecer dessa forma até concluir o total de 36 pontos baixos. Para finalizar a carreira, eu vou inserir pegando no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer ponto baixíssimo. E é importante que aqui você tenha um total de 36 pontos para a próxima carreira. Agora, eu vou tecer 3 pontos altos fechados juntos com intervalo de 4 correntinhas. Então, eu teço aqui 2 correntes apenas, dou a laçada no ponto ao lado de base, faço um ponto alto, não termino, e no ponto seguinte faço um ponto alto e não termino. Dou a laçada, puxo tudo, teço aqui 4 correntinhas. Dou a laçada, para o ponto ao lado, faço um ponto alto, não termino. Para o ponto seguinte, um ponto alto, não termino. E para o ponto ao lado, eu faço um ponto alto, não termino, dou a laçada, puxo tudo. E agora, eu vou tecer 4 correntinhas de separação. E eu vou trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, eu vou inserir pegando aqui no alto dos 3 pontos altos fechados juntos e vou fazer ponto baixíssimo. E agora, para a próxima carreira, nós vamos alternar o dourado com o vermelho. Então, para esta parte aqui dos 3 pontinhos altos fechados juntos em dourado, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu teço aqui 2 correntinhas, faço mais um pontinho, só que eu não vou finalizar. Eu venho com o fio vermelho, dobro ele ao meio e puxo para dentro, dessa forma. E agora, eu vou tecer apenas usando o fio vermelho, enquanto que os outros 2 fiozinhos, tanto o vermelho de engate quanto o dourado, eu vou esconder por entre os pontos. Eu vou dar a laçada e vou fazer 4 pontos altos aqui dentro desse intervalo. Então, 1, 2, 3 e 4. O quarto ponto eu não vou finalizar. Eu trago o fiozinho para frente e puxo o fio dourado. E agora eu vou tecer para cima desse conjunto de 3 pontos, 2 pontos altos fechados juntos. 1 e 2. Agora, para dar a laçada, eu trago o fiozinho vermelho
e puxo tudo. Novamente, 4 pontos altos para o espaço do intervalo. 1, 2, 3 e 4. Não finalizo. Trago o fiozinho dourado, concluo o ponto, faço 2 pontos altos fechados juntos, 1 e 2. Tendo 2 pontos na agulha, trago o fio vermelho e concluo. Novamente, 4 pontos altos. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, eu concluo o último pontinho alto com o vermelho. Eu insiro pegando no conjunto de 2 pontos em dourados fechados juntos e faço ponto baixíssimo. Agora eu venho com a tesoura e eu corto o fiozinho dourado, porque eu não vou precisar mais dele para a próxima carreira. Veja só que aqui nós temos um motivo circular. E a próxima carreira é que nós vamos transformar esse motivo em um quadrado. Agora, para a próxima carreira, nós vamos tecer da seguinte forma. Eu vou começar distribuindo 4 pontos baixos e eu vou pedir que você teça exatamente como eu vou fazer aqui agora, para que a lua e o sol fiquem centralizados no formato de um motivo quadrado. Então, aqui eu vou começar com o primeiro ponto baixo, aonde eu fiz a finalização, e eu já conto como 1. No próximo ponto de base, faço o segundo, no ponto seguinte, o terceiro, e no quarto pontinho de base, faço o quarto ponto. Então, aqui nós temos o total de 4 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto. Agora, eu dou a laçada e eu vou fazer uma sequência de 3 meio pontos altos, sendo um meio ponto para cada ponto. Então, aqui eu faço o primeiro, dou a laçada, faço o segundo, dou a laçada e faço o terceiro. Feita a sequência de 3 meio pontos altos, eu vou dar a laçada e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. E agora, para o próximo pontinho, eu vou fazer um ponto leque, que é uma das laterais do quadrado. Então, eu teço 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, faço 2 correntes, dou a laçada dentro do mesmo pontinho ainda. Eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, então aqui nós temos uma das laterais. Nós vamos tecer mais 3 para formar um quadrado, com 4 laterais. Agora, eu vou repetir o mesmo padrão. Dou a laçada no ponto seguinte, eu faço um ponto alto, faço para os próximos 3 pontos a sequência de 3 meio pontos altos, então 1, 2 e 3. Aqui nós começamos com 4 pontos baixos, mas para todas as laterais restantes nós vamos distribuir 6 pontos baixos. Quando chegarmos aqui, faltando 2 pontinhos, nós compensamos com mais 2 pontos, e aí nós vamos ter o total de 6 pontos baixos. Então, aqui eu vou tecer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito a sequência de 6 pontos baixos, eu repito. A sequência de 3 meio pontos altos, um ponto alto, e agora o pontinho leque composto por 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito o pontinho leque, faço um ponto alto, a sequência de 3 meio pontos altos, então 1, 2 e 3, e agora 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou repetir esse padrão de pontos até completar a carreira e dar o formato de um quadrado. Para finalizar a sequência de pontos, vejam que nós temos 2 pontinhos sobrando. Aqui nós temos os 4 pontinhos do início. Como eu tenho que fechar 6 pontos baixos, eu teço um ponto baixo para cada ponto, insiro pegando lá no primeiro pontinho baixo que eu fiz para iniciar a carreira e faço ponto baixíssimo.
E agora vamos para a última carreira, em que nós vamos tecer uma sequência de pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto, e ao chegar na curvinha, ou seja, nesse intervalo aqui do pontinho leque, nós vamos tecer 3 pontos baixos para cada lateral dessa. Então, para começar, faço aqui o primeiro ponto baixo, já engatando no primeiro ponto, e vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao chegar dentro desse espaço, como eu havia citado anteriormente, eu vou fazer 3 pontinhos baixos, 1, 2 e 3, para fazer a curvinha. E agora eu volto tecendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar, eu vou inserir pegando lá no primeiro ponto baixo, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Aqui nós temos o nosso square sol e lua finalizado. Agora, como sugestão de emenda, eu vou fazer um outro square e eu vou mostrar para você de casa como é que eu fiz a emenda para a construção do vestido, que foi a partir do ponto baixíssimo. Mas o processo de emenda é opcional. Você pode inclusive aproveitar aí a própria linha que você teceu com agulha de tapeçaria para costurar à mão. A emenda é muito simples. A primeira dica é: determine a posição da lua. Então, vejam só que aqui nós temos os dois quadrados, e se eu não me atentar, essa lua fica para essa direção, enquanto que essa para essa. Quando eu fiz o vestido, eu fiz apenas para um lado, ou seja, apenas para uma direção. Então, essa é a primeira dica. Bom, com o fio vermelho, e para que dê certo e fique legal essa emenda, você sempre tem que fazer da mesma cor da última carreira de ponto baixo. Então, com o fiozinho vermelho, eu vou inserir pegando aqui, ó, no segundo ponto baixo da lateral do quadrado. Então, eu pego no quadradinho da frente, eu faço avesso com avesso, como se fosse uma bolachinha, porque dessa forma eu não corro risco de ficar avesso com direito, então sempre avesso com avesso. Agora, eu passo a agulha pegando também no segundo pontinho aqui do outro quadrado. Então, eu insiro e aqui eu puxo o fiozinho passando pelos dois quadrados e faço um nozinho bem firme. Então, 1 e 2. Feito um nozinho bem firme, agora eu vou inserir a agulha passando por dentro do pontinho do nó dos dois lados. Eu vou puxar e vou fazer apenas uma corrente para começar o primeiro ponto baixíssimo. E a regra é fazer a junção do ponto baixo de um quadrado e do outro, sem pular ponto baixo, mas a junção é feita com um ponto baixíssimo. Então, eu insiro pegando no segundo pontinho da frente e insiro pegando no segundo pontinho de trás. Eu puxo e puxo. Insiro pegando no terceiro ponto da frente e no terceiro pontinho de trás. Eu puxo e puxo. E não se preocupe em pegar em apenas uma alcinha. Eu passo, olha só, pegando nas duas alcinhas aqui de cada ponto. Eu puxo e puxo. Então, eu vou fazendo a junção com um ponto baixíssimo. Para finalizar a emenda, eu insiro pegando no segundo pontinho do conjunto de 3 pontos que eu fiz para a lateral do quadrado, tanto para o quadrado da frente quanto para o quadradinho de trás. Puxo, faço ponto baixíssimo, sugiro fazer aqui uma correntinha e como forma de arremate, eu corto o fio e eu passo o fiozinho que está cortado 2 vezes dentro desse elo, de modo que este fiozinho aqui, ele não se solta mais. Prontinho. Aqui nós temos 2 quadrados emendados, com as luas apontadas para a mesma direção. E olha só que coisa mais linda que fica essa emenda em relevo, com ponto baixíssimo. Mais uma dica, caso você queira fazer o seu quadrado maior, você pode substituir dos fios. Então, você pode tecer com quaisquer fios da sua preferência. Se eu for utilizar um fio mais espesso, por exemplo, um barbante 6, este quadradinho que mede aí aproximadamente 10 centímetros, ele vai ficar maior. Ou, caso você queira fazer uma peça delicada, o que você pode fazer também
é tecer mais carreiras aqui de ponto alto. Então, ao invés de finalizar com ponto baixo, faça ponto alto e preencha as laterais com ponto leque. E aí você vai tecendo a quantidade de carreiras que for necessário. Mas, para fazer essa emenda que eu ensinei para você, é necessário que a última carreira seja de ponto baixo. Não dá certo se você finalizar com uma carreira de ponto alto. Bom, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, porque eu quero saber qual peça você vai tecer a partir desse quadradinho. Ah, e também te convido a me seguir nas minhas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, @Bruna Spijac. Um super beijo e até o próximo vídeo.